Eu quero falar hoje não sobre Natal, mas nós já estamos no clima de Natal, sim ou não? A gente já vê no sol, eu não vi muita animação não, mas a gente já vê nos shoppings decorações, nas casas já existem decorações, tem pessoas que já planejaram o que vão fazer durante o Natal, tem já pessoas que estão em dúvidas se o que vai fazer, o que não vai fazer, mas o Natal já está próximo. E nós, e nós muitas vezes focamos muito no dia de Natal, que é a noite do dia 24 para o dia 25, né? Mas às vezes a gente se esquece do antes, desse tempo que antecede o Natal. E se torna o dia 24, 25 um dia tão agitado, com tantas coisas, que, sendo sincero, é até difícil de refletir naquele dia sobre o Natal. Porque é tanta comida, é tanto amigos, é tanta família por perto, é tanta novidade, tanta coisa acontecendo, e a gente às vezes até se esquece. E eu queria, na verdade, encorajar a gente, todos nós aqui, a começar a pensar, refletir sobre o significado do Natal a partir de agora. Se você não estava, mas que você possa estar motivado a refletir sobre isso. E Natal, na verdade, esse tempo que antecede o Natal tem um nome, que é chamado Advento, que é um tempo de espera, que é esse tempo que antecede o grande dia. Advento é tempo que restitui a esperança. É tempo de restituir a esperança. É um tempo que antecede algo que vai acontecer, algo novo, algo que talvez você nem sabe como é que vai ser, mas no caso, nós sabemos o que aconteceu no primeiro Natal, e antecede a vinda de Cristo, antecede a vinda do nosso Salvador, onde a nossa esperança deve ser depositada no Salvador. E quem é mãe, quem é pai, ou quem está grávido, que eu vi alguns grávidos aqui, sabe o que é isso? Sabe o que é essa antecedência, essa esperar por algo que vai acontecer? Como será, né? Eu não sei se é por ser pai de primeira viagem, mas talvez de segunda, terceira viagem é a mesma coisa, porque cada criança é diferente. Como é que vai ser? Como será? Como é que vai parecer com quem? Vai ser menino, vai ser menina? Tem toda essa expectativa, toda essa empolgação de como vai ser. E muitas vezes, quando nós simplesmente deixamos esse tempo de advento passar como dias normais, como dias simples, a gente simplesmente se esquece de refletir sobre o grande significado do Natal. Nessa foto, não foi depois do 7-1, não, viu? Senão não estaria desse jeito, não. Mas o Natal, ele tem um significado grande, ele tem um significado que é maior que nós mesmos. É um significado da esperança que vai vir. O Messias foi enviado para nós. E a gente não pode negar da importância desse dia. Muitas vezes nós focamos, eu mesmo dizia muito, o Natal é importante, mas a Páscoa é o grande, né? Jesus foi quando Jesus morreu. O que adiantaria Jesus vir e não morrer por nós? Sim, verdade, só que a gente acaba desvalorizando o significado do Natal. A gente acaba deixando isso para trás. E eu queria que a gente abrisse em Isaías 11, a partir do versículo 1. Então, nós encontramos esperança no que Deus fez. Isaías 11, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro da sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Isso é o profeta Isaías falando para Israel, para o povo de Israel. E isso é centenas de anos antes do primeiro Natal.
E é claro que está se falando sobre Jesus, que vai trazer algo novo. Ele vai julgar as necessidades, ele vai trazer justiça sobre os pobres. Isso daí é claro sobre Jesus, mesmo antes do primeiro Natal. E para mim, eu vejo isso como Jesus não foi um plano B para salvar a humanidade. Jesus não foi algo de última hora, foi algo que Deus já tinha sonhado, já sabia que iria acontecer, já tinha planejado esse primeiro Natal. E sabe, Israel estava no exílio, Israel estava sem identidade, sem rei, estava sem esperança, e a única coisa que eles podiam se segurar era nessa mensagem de esperança, de que um dia tudo isso ia acontecer, o renovo ia chegar, eles iam ter um propósito como nação, eles iam poder caminhar junto e poder renovar as suas forças. Será que hoje você se identifica com isso? Que nesse mundo nós estamos precisando de mais paz, nós precisamos de justiça, nós precisamos de renovo. Será que você identifica isso na sua própria vida? Eu identifico isso na minha própria vida. Será que a gente identifica que sempre há uma necessidade de um propósito maior, que nós estamos aqui? Será que você sente hoje que precisa dessa esperança? Não sei em qual situação da sua vida, mas você precisa dessa esperança. E eu quero dizer que é possível. É possível receber essa esperança através de Jesus Cristo. É possível ter esperança em dias melhores. É possível ter esperança que a sua situação não vai continuar do jeito que está. Que Deus, o Deus Todo-Poderoso, que salvou o universo, também pode trabalhar na sua situação. E os israelitas, eles se seguravam nessa palavra de Deus. Era o que eles tinham. Eles colocavam toda a sua esperança nisso, que iria vir um renovo. As suas raízes iriam brotar o renovo. E o Espírito do Senhor ia repousar sobre eles. E hoje, depois, chegou o Natal. O primeiro Natal, que diz o seguinte. Mateus 1:23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel, que significa... Eita, não escutei não. Que significa Deus conosco, Deus entre nós, Deus aonde quer que você esteja. A palavra se tornou carne e vive entre nós. A palavra se tornou carne e habita em nós. A palavra se tornou carne e age nas nossas vidas. E continua agindo entre nós. O Deus conosco, o Emanuel. E sabe para que foi que ele veio? Ele veio para nos ensinar como é que o futuro poderia aparecer. Ele veio para nos ensinar como tratar um ao outro. Ele veio nos ensinar a ter compaixão ao próximo. Ele veio nos ensinar que nós precisamos trazer justiça para aquele que precisa. Ele veio nos ensinar o quanto nós precisamos trazer paz aonde existe guerra. Ele veio nos ensinar que o seu amor foi tão grande que ele se derramou naquela cruz por nós. E ele nos deu vida nova. Ele veio nos ensinar que ele ainda habita entre nós. Porque quando ele foi aos céus, ele não nos deixou só. Ele mandou o Espírito Santo de Deus. E sabe quais são as boas novas? Eu não encontro relato nenhum na palavra que diz que ele enviou o Espírito e depois o Espírito foi chamado de volta. Isso significa que o Espírito habita em nós ainda. Amém? Ele habita em nós. Ele continua agindo nos dias de hoje. Então não foi só algo... Depois que Jesus foi levado, o Espírito agiu. O Espírito continua agindo em nós e através de nós. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele venceu a vergonha. E ele tem nos chamado para depositar toda a nossa esperança nele. Aonde nós vamos poder também, da mesma forma, vencer todas as nossas dificuldades, vencer tudo aquilo que nos envergonha, vencer do pecado, do nosso pecado diário, do nosso pecado doméstico, como se chama, né? E, sabe, essa ideia que Jesus veio, ele não veio simplesmente para salvar
as almas, como é pregado muito por aí. Eu creio, sem dúvida, que ele veio salvar almas, mas não apenas isso. Ele veio salvar o homem por inteiro. Ele não simplesmente quer a alma da pessoa, ele não simplesmente quer o coração da pessoa, ele quer dar dignidade às pessoas, ele quer dar justiça aos pobres, ele quer dar respeito às pessoas, ele quer dar sentimento de que as pessoas são valorizadas e não simplesmente algo eterno. Um dia eu vou para a eternidade, minha alma está salva, enquanto isso eu vivo na desgraça aqui. Não, Deus, ele quer vida, dar vida e vida em abundância. E não, isso é para mim e é para você, isso é para todos. Todos têm acesso a isso. É isso que ele veio nos dar. Ele veio nos chamar para viver. Kelly Brand é diretora de treinamento num país na Inglaterra e ela falou o seguinte: nossa esperança sobre o Natal não é apenas o que vai acontecer após a vida, mas também pelo que Deus está fazendo aqui e agora. Sabe, muitas vezes a nossa esperança é do tipo, Deus mandou o Salvador, aquele bebê que cresceu e morreu na cruz por mim. E eu estou na eternidade. Eu aceitei Jesus, agora eu vou para a eternidade. E basta, resumiu. Mas, na verdade, a vinda de Cristo foi para mais do que isso. Ele viveu o que nós vivemos, ele sentiu o que nós sentimos, e ele nos traz esse sentimento que nós podemos também fazer, viver a eternidade a partir daqui, a partir de agora. A gente pode começar a construir essa eternidade. Ela não vai ser completada aqui, mas ela começa aqui e agora. A gente pode viver essa vida em abundância aqui e agora. E o legal é que 2000 anos depois, sabe de uma coisa? Ele continua nos salvando. Deus continua nos salvando. Ele continua nos salvando de nós mesmos. Ele continua nos salvando de nossos pecados. Ele continua nos salvando da nossa dor, ele continua nos salvando do nosso egoísmo, ele continua nos salvando, sabe? A vida, eu não quero ser aqui simplesmente positivo, mas eu quero dizer a vida poderia ser bem pior. Mas Deus, ele estava no controle daquela situação. Aquilo que você está passando poderia ser bem pior, mas não está tão assim, porque ele estava segurando, ele estava no controle, e ele está no controle de tudo. 2 Coríntios 3, 12 ao 18 diz o seguinte: portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvencia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permaneceu quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Agora, preste bem atenção. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos o quê? Sendo transformados com glória cada vez maior do que vem do Senhor, que é Cristo. Estamos sendo transformados, sabe? Nós estamos sendo transformados diariamente. Nós não estamos por completo, sabe? Quando nós aceitamos Jesus, viver uma vida com Cristo, é um primeiro grande passo, mas não é o final. Há um processo nisso tudo. A nossa vida é uma vida de processo. E a gente não gosta dessa palavra, processo. Porque ela é um processo, ela demora. Sabe? A vida com Deus é uma caminhada. É uma viagem que pode durar o resto da sua vida aqui na Terra. E vai durar. Não é algo que, da noite por dia, eu estou completamente transformado. É algo que nós somos transformados. Nós somos transformados a cada dia. Nosso caráter, a nossa atitude, a nossa forma de agir. Todos os dias, nós estamos sendo transformados. Mas nós precisamos também, ao mesmo tempo, estar bem aberto para entender que isso não é uma desculpa para dizer, eu estou sendo transformado, então não aguenta aí, a minha mulher aguenta aí, filho aguenta aí, amigo aguenta aí que eu estou sendo transformado. Não, nós precisamos também ter atitude humilde de dizer, eu pequei aqui,
eu errei aqui, eu preciso melhorar nisso. E não simplesmente usar desculpa que Deus ainda está me transformando para continuar fazendo as mesmas besteiras de sempre. Mas a gente pode simplesmente dizer, Deus, eis-me aqui. Me trata. Mesmo que dói, mesmo que eu passe um pouco de vergonha diante da minha família, para alguns é vergonha, humilhação de dizer, eu errei. Mas isso é o tratar de Deus. Isso é o fluir de Deus na sua vida e na vida de outras pessoas. Seja o que você faça, importa. Sabe por quê? Porque quando você faz da melhor forma, pensando que você está cooperando para a construção de dias melhores, de vidas melhores, para a paz da humanidade, você está transformando, você está sendo um missionário. E a palavra missionário talvez pesa às vezes para algumas pessoas, mas as boas novas é para todo mundo fazer as boas novas. Então, na sua casa, na sua família, na sua escola, sabe, no PES, quando alguém se converte nas escolas, a gente não diz, espere fazer 18 anos para ser um missionário no Rio de Janeiro, ou na África, ou na Inglaterra. Não. A gente diz, seja um missionário aqui na escola. Você tem poder para influenciar essas pessoas. Os futuros médicos, os futuros professores, o futuro prefeito de Natal está na escola hoje. Todo mundo passa pela escola. Então, o campo missionário, ele pode ser um missionário ali onde eles estão. Então, na sua empresa, no seu trabalho, você pode fazer a diferença. Com as suas atitudes, com o seu olhar, com a sua forma, com o seu caráter. As pessoas vão identificar a diferença que você faz. E aí, construir o reino de Deus. 2000 anos depois, ele continua vindo até nós. O Emmanuel, o Deus conosco, ele continua presente em nossas vidas. Ele continua falando nas nossas vidas. Ele continua agindo nas nossas vidas. E de que forma ele age? O bispo Robert Cavalcante uma vez falou o seguinte: a missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus, que será consumado ali e além. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja de não ficar simplesmente nas quatro paredes e não simplesmente pensar em si, é onde ela começa a construir o reino de Deus além, aonde ela entende que Deus tem lhe chamado para os outros. Essa vida aqui não é só sobre mim, não é só sobre você, é sobre os outros. É sobre a criação de Deus. Sabe, a gente vive tão olhando para nós mesmos e pensando, uau, o quanto eu sofro, o quanto é difícil com esse menino, o quanto é difícil o relacionamento com aquela pessoa, a minha família, as finanças. De novo, eu não quero ser apenas positivo aqui. Eu quero dizer que existe, a gente pode se movimentar, a gente pode respirar, a gente pode vir a um culto como esse. Enquanto tem pessoas que não podem nem sair da cama, que talvez até você conhece. Onde tem pessoas que durante o culto das 5 estavam catando lixo aqui do lado. Será que é tão... Qual é a esperança que essas pessoas têm? A gente sabe que há esperança para ela. A gente sabe que há esperança. A gente tem a liberdade aqui, publicamente, de estar falando de Deus. Eu e a Nanda estávamos fazendo uma entrevista com uma menina que estava na China e ela falava... eu não posso falar certas palavras durante alguém que talvez vai vir para ser missionário aqui. Eu não posso falar algumas palavras por conta da pressão do governo e eu não, né, ela é perseguida, pode ser perseguida. E, em vez de falar a obra de Deus, ela falava os negócios dele. E a gente aqui fala claramente, está sendo gravado isso, vai para o YouTube. E a gente está reclamando da vida. E a gente está dizendo que as pessoas têm preconceito com o crente. E a gente está reclamando e tudo é tão difícil. E eu não estou dizendo que não é difícil, mas eu quero dizer que há esperança. Há esperança para o ferido, há esperança para nós mesmos. A gente precisa olhar com olhos de Cristo, com bons olhos. A gente não pode simplesmente se deixar mergulhado com toda essa influência daí aí fora. E a palavra de Deus diz, a oração que Jesus nos ensinou foi: seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita nos céus. Uau! Que oração!
seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como é feito nos céus. Como é que seria a vontade de Deus sendo executada aqui na terra, assim como é nos céus? Sério, o comércio, a gente não ia precisar de pedir desconto, de estar procurando promoção, porque tudo seria justo, seria um comércio justo. A gente não ia precisar de câmeras, de seguranças em todo lugar, porque as pessoas não iam querer tirar uma coisa do outro. A gente não ia precisar de lombadas eletrônicas, porque todo mundo ia cumprir a regra. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é nos céus. A gente ia tratar um ao outro com dignidade, respeito, amor, preferindo que o outro fosse exaltado, que fosse primeiro. Como é que seria o reino de Deus? No supermercado eu acho que não teria nem caixa, seria cada um passava, pronto, deixava lá o dinheiro e acabou-se. Como seriam os relacionamentos? Como seriam as famílias? Onde marido não ia desconfiar das finanças da mulher, mulher não ia desconfiar de traição de marido, aonde o filho não ia dizer que fez a tarefa de casa e não fez, como é que seria? Essa é a oração que Jesus nos ensinou. Então, essa é a esperança que ele tem para nós. A esperança que o Salvador tem para nós é de dias melhores. É de dias completamente cheios da sua presença. E por último, nossa esperança está no dia em que o reino de Deus será completo. Isso daí, um dia vai chegar, um dia o reino de Deus será completo, e aí nós vamos identificar que tudo aquilo que, a boa obra dele que começou aqui na terra, a gente vai simplesmente, toda dor, todo sofrimento, tudo aquilo vai ficar no passado. E essa esperança que eu estou falando hoje aqui à noite, nós vamos estar vivendo ela por completo. Nós vamos estar cheios dessa esperança em Deus. Nós vamos estar vivendo por completo. E, sabe, essa esperança é diferente de uma esperança de eu espero que meu time de futebol vença. Eu espero que essa pessoa faça isso. É uma esperança que tem a ver comigo e com você. É algo mais profundo. É algo individual. E essa esperança, quando nós colocamos em Cristo, ela se torna não algo apenas positivismo, ela se torna fé. Como fala Hebreus 11:1. Fé naquilo que nós não podemos ver. Fé naquilo que ainda não aconteceu, mas nós cremos que pode acontecer. Fé que vai vir a segunda vinda de Cristo. Sabe? Fé que nós moramos na grande Natal. Natal significa luz, significa vida, renovo. Que profética, que cidade profética nós vivemos. E fé que dias melhores virão. E que a gente não vai deixar tudo isso que o mundo está querendo nos fazer mergulhar em depressão, mergulhar em negatividade, mergulhar em que a crise está aumentando, mergulhar que o governo vai ter impeachment, não vai ter impeachment, que o dólar só faz aumentar, que as vendas não estão saindo, que a passagem de ônibus está 2,65 e quando eu cheguei em Natal era 2,20, hoje é 2,65. Então, assim, será que a gente vai mergulhar nessa negatividade ou a gente vai deixar a luz do Natal brilhar sobre tudo isso? A luz de Deus brilhar. A luz da esperança brilhar sobre as trevas. E a gente pode trazer isso para a nossa vida também. Quando nós escolhemos perdoar em vez da amargura. Quando nós escolhemos amar, mesmo que isso me custe algo. Quando nós escolhemos paz, não só paz entre países, mas paz pessoal entre pessoas. Quando nós escolhemos paz com meu próximo, em vez de guerra. Essa esperança não vai nos mover. Essa esperança é que nos move para crer
que dias melhores chegarão. Dias melhores chegarão. E nós vamos entender que a nossa vida tem um significado maior. 1 Coríntios 13, 12 diz o seguinte: agora, pois, vemos apenas reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Agora nós só experimentamos um pedacinho da glória de Deus. Sabe, quando a gente ora por alguém que tem alguma doença e a pessoa é curada, nós ficamos magnificados, uau, maravilhados, uau, o que aconteceu aqui? Ou quando a gente ora por uma situação na família e a pessoa muda de atitude, quando nós oramos por um pecado que está nos consumindo, um vício, e nós paramos dele e nós ficamos maravilhados. Mas tudo isso é só um pedacinho, só uma gota daquilo que nós vamos vivenciar na glória, quando for completado o reino dele, o reino de Deus. E Filipenses 4, 5 diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor da tua família. Perto está o Senhor no teu trabalho. Perto está o Senhor daquela situação que para você é tão difícil. Perto está o Senhor. Ele pode transformar aquela situação que parece perdida em glória. Ele pode transformar aquela pessoa que parece que não quer nada com ele, que parece que não quer nada com a vida, em alguém dedicado à obra dele. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é um Deus presente em nossas vidas, é um Deus que simplesmente deixou os céus para viver conosco aqui na terra. Ele escolheu sentir o que nós sentimos. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sabe o que ele não tinha nem onde encostar. Hoje à noite, eu creio que 99%, se não 100%, vai para casa e vai encostar no travesseiro. Se não vai encostar é porque não gosta de travesseiro. Mas praticamente todo mundo aqui tem um travesseiro em casa. Se não tiver 2, 3, 4. E ele não tinha nem onde encostar a sua cabeça. Então ele sabe do que ele está falando. Ele sabe o que ele viveu. Ele escolheu viver. Ele sentiu na pele. Mas porque ele sabia que o pai, num pai, ele podia crer. E ele podia crer que era um pai de esperança, que trazia esperança. É um pai que, através do poder dele, ele orou por pessoas e pessoas foram curadas. Ele orou e milagres aconteceram. Qual milagre que você tem buscado? Deus pode agir na sua vida, da forma dele, do jeito dele. Porque muitas vezes também nós simplesmente queremos dizer: Deus, olha aqui, ó, faz assim. Sendo bem sincero, nem sempre o que a gente pensa que é o melhor. E não é da nossa forma. Às vezes Deus vai fazer de formas totalmente diferentes. Mas Deus, ele vai estar na situação. Deus está dizendo: eu estou perto, alegrai-vos. Mesmo que está difícil, mesmo que o mundo ao redor está dizendo que o Brasil não tem jeito, mesmo que as pessoas estão dizendo que você não tem jeito, ou que essa situação não tem jeito, Deus está dizendo: eu estou perto. Eu estou perto de ti. Eu cuido de você. Eu sou o teu Deus. O Deus da esperança. O Deus de Israel. O Deus Todo-Poderoso. O Deus que pode fazer o impossível acontecer. O Deus que com a palavra pode mandar acontecer. E com a palavra pode retirar. Ele é o Deus em que nós cremos. E eu queria, hoje à noite, enquanto o louvor se posiciona, que a gente pudesse refletir sobre esse Deus de esperança. Esse Deus que nem tudo na vida vai ser fácil. Nós vamos passar por tribulações. Nós vamos passar por dificuldades, sabe? Mas se Jesus fosse nordestino, diria, né? Se a veste não, eu venci o mundo.
Não se aveste, não. Eu venci o mundo. Por tribulações você vai passar, por dificuldades você vai viver, mas Ele, o Rei dos Reis, Ele venceu o mundo. Ele venceu a vergonha. Ele venceu todas as situações. Ele passou por tentações. Hoje, talvez alguns de vocês estão passando por tentações, por dificuldades, por relacionamentos quebrados dentro de casa, mas Deus tem nos chamado para crer e segurar nessa esperança que se chama fé. Fé no Salvador, fé que Deus pode transformar a sua realidade. Deus pode transformar a sua situação, aonde quer que você está. Então nós vamos cantar essa música que se chama Emmanuel, Deus conosco, um Deus presente. E eu queria convidar você que sentiu que Deus falou contigo hoje à noite, que você tem vivido uma situação e você quer dizer ao mundo espiritual e dizer a Deus, Deus, eu quero colocar essa situação nas tuas mãos. Eu quero, com o ato de se levantar da cadeira, dizer aonde você está, no seu lugar, dizer, Deus, eu quero ter mais dessa esperança, eu quero ter essa fé. Talvez você estava já desistindo, ou talvez você estava dizendo, é tão difícil, está tão cansado, mas eu quero pedir hoje que Deus, renova minhas forças, me ajuda a se agarrar mesmo na fé em Ti e na esperança que dias melhores chegarão, que dias melhores virão, quando eu focar no Teu reino e vou começar a ver transformação. Então eu queria, enquanto a gente orasse, que você ficasse de pé e aí nós vamos orar. Deus, Tu está vendo quem está se levantando agora, Deus, e está dizendo no mundo espiritual, eu quero mais dessa esperança, eu quero mais dessa fé em Deus, eu quero entender que mesmo que quando tudo está dando errado, eu quero confiar em Deus, eu não quero deixar que o mundo ao meu redor me opresse e me coloque para baixo, eu quero confiar em Deus, eu quero confiar que mesmo que as coisas não aconteçam da minha forma, do meu jeito, que Deus tem planos melhores para minha vida. Deus, segura na mão de cada um aqui, Deus. Senhor, abraça cada um aqui, Deus. Que eles possam, Senhor, estar sendo renovados nessa noite, Deus. Que quando eles saem daqui, Deus, eles saiam, Senhor, com a fé em Ti, que tudo Tu vais fazer novo, Deus, porque Tu és um Deus poderoso, Deus. Tu és um Deus que cuida, Tu és um Deus perto, Tu és um Deus presente, Deus. Então, em nome de Jesus, Senhor, segura no coração de cada um. Eu peço, Deus, que Tu possa estar mesmo, Senhor, indo naquela situação, Senhor, nesse casamento, nesse relacionamento, Deus, que Tu possa, em nome de Jesus, Senhor, estar fazendo o impossível acontecer, Deus. Aquilo que Tu uniu, aquilo que Tu constituísse, Senhor, essa família, Deus, que Tu possa restaurar, Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu te oro, Senhor, pelas finanças dos Teus filhos, Deus, que eles possam, Senhor, estar confiando que Tu és o dono de tudo. A Ti pertence tudo, Deus. E que cada um aqui, Senhor, possa não simplesmente ficar olhando para si mesmo, mas olhar ao seu redor, olhar para o outro. Que possamos, Senhor, também ser generosos ao mesmo tempo, porque Tu vai usar a nossa situação, a nossa dificuldade, para glorificar o Teu nome. Então abençoa a Tua igreja, Deus. Que cada um aqui, Senhor, saia dessa noite aqui com refrigério do alto, com força para continuar essa semana e saber que quando a batalha vier, quando a luta vier, o Deus de Israel, que prometeu trazer renovo, vai renovar as forças dos Teus filhos, em nome de Jesus. Tantas lutas vêm me afogar, e a angústia tenta me sufocar. O Teu amor aquece o meu coração. Enquanto o medo quer me paralisar e a incerteza me fazer voltar, a Tua mão sustenta o meu caminhar.
Deus bem perto. Emanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso é. Aleluia. Olha o que Ele fez por nós e por isso temos que ter esperança. Soberano Deus, o Criador, por amor se deu, se esvaziou, sendo rico, pobre se tornou. E como um cordeiro Ele se entregou. Minhas dores sobre se levou. Maravilhoso é o seu amor. Agradeça a Ele porque Ele está do nosso lado. Ao meu lado tu estás, sempre perto tu estás, mesmo em meio à dor estás. Na bonança tu estás, tempestades tu estás, em todo tempo tu estás. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emanuel, Rei humilde, exaltado. Diga Emanuel. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso é. Ele é maravilhoso, maravilhoso é. Maravilhoso é. Jesus, Jesus. Senhor, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, porque tu és o Deus Emanuel, o Deus que nasceu e morreu em nosso lugar, para nos dar vida, como o Júnior bem disse, vida em abundância. O Deus que faz novo todas as coisas. Nós agradecemos ao Senhor pela esperança que o Senhor coloca em nosso coração. Esperança de que o Senhor é um Deus que está bem perto. Não é só aquele Deus, o meu Deus é grande, mas está tão longe de mim. Tu és um Deus que cuida de nós. Tu és um Deus que está perto de nós, que conhece cada defeito que nós temos, cada qualidade que o Senhor nos deu. Nós te pedimos, Deus, transforma o nosso coração para que possamos viver os teus sonhos para nós, que possamos ser bênção na vida dos outros, através do que o Senhor tem feito em nós. Louvamos o teu nome, engrandecemos por essa palavra que o Senhor trouxe ao coração de Júnior para trazer para nós. Tu és o Deus Emanuel. E nós queremos engrandecer o teu nome, louvando, engrandecendo, cantando Emanuel, Deus conosco. Cante comigo. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso é. Lembre disso, irmão. Glorioso é. Maravilhoso é. Jesus, Jesus. Ele é o Deus Emanuel. Amém.